Então, espero que vocês tenham aproveitado muito as outras edições anteriores. Para quem não esteve presente e está curioso para saber, o link tá todos os encontros no YouTube, tá? O link geralmente a gente deixa lá na bio do nosso Instagram. A gente vai dar atualizado essa semana e tá sempre postando as novidades por lá. Então, acompanhem os encontros anteriores. Esse encontro daqui também vai ficar disponível no YouTube. Então, vocês podem assistir, relembrar, fazer maratona e aguardar que a gente tenha uma próxima edição do Papos Produtivos, né? Foi muito gratificante poder trocar com vocês e trazer sempre produtores culturais maravilhosos para compartilhar experiências com a gente, né? E dessa vez a gente trouxe o produtor Pedro Vilela para bater um papo aqui com a gente. O tema que vai ser apresentado é rede e conexões, estratégias de sobrevivência. Pedro vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a experiência dele como produtor cultural. E ao final a gente vai abrir aqui um debate para vocês poderem fazer perguntas, vocês podem falar um pouquinho ou escrever no chat. Eu também tenho umas perguntinhas para tu no final, tá, Pedro? Então a gente bate esse papo aí. E agora vou passar a palavra para Pedro, né? Para ele começar essa apresentação aí maravilhosa. E vamos embora. Gostaria de agradecer, só agradecer muito você por ter aceitado, né, o nosso convite. E, enfim, acho que vamos começar, né? Passou da hora. Olá, eu é que agradeço pelo convite. Fico super preocupado com todos esses elogios iniciais, não só a minha pessoa, mas as pessoas que passaram por aqui. Fico preocupado do que é que vai ser esse encontro e da pertinência do que eu possa trazer aqui. Pronto, eu acho que queria começar já por esse lugar da pertinência, né? Acho que é sempre dificultoso tentar entender o que é que poderia ser compartilhado, o que é que poderia ser dito para um grupo de pessoas que eu ainda não conheço. Então, eu acho que vou me apegar ao máximo a essa ideia de um papo produtivo para que, a partir disso, a gente possa chegar em algum lugar. Fico mais preocupado ainda ao saber que isso aí vai parar em algum momento no YouTube. Então, eu espero que as pessoas possam fazer uma boa edição de tudo que vai ser dito aqui. Eu queria iniciar falando um pouco. O tema que eu propus para esse papo produtivo é redes e conexões, parcerias como estratégias de sobrevivência, né? Se a gente parar para pensar sobre o que poderia ser uma rede, né? Se a gente colocar no Google, numa Wikipédia, provavelmente o primeiro significado que a gente vai se deparar é que, entre os diversos que a gente vai se deparar, é que pode ser um conjunto de pessoas ou de organizações que se comunicam entre si. Eu acho que, de alguma maneira, é isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Nós estamos não só numa rede virtual, mas nós estamos em rede, nós estamos em busca de se comunicar a partir de algum lugar. E de um tema, de algo que é comum, né? A gente está aqui por algum interesse por um tema, o fato de perceber uma atividade em comum, o interesse pela escuta de um determinado profissional, certo? E eu tenho percebido a imensa dificuldade nesses ambientes virtuais de a gente, de fato, estabelecer uma rede. Pronto, eu defini startar esse papo produtivo falando um pouco sobre a minha trajetória. Não sei exatamente se as pessoas que estão aqui na sala me conhecem, se as pessoas que estão aí conectadas no YouTube me assistindo agora me conhecem. Pois bem, mas eu queria retomar um pouco essa trajetória num sentido de fazer qualquer tipo de vanglória por ela, mas tipo de poder contar um pouco o que foi essa minha jornada, porque eu acho que dentro dessa jornada tem muito do que eu penso sobre redes, sobre conexões e sobre parcerias. Eu comecei a fazer teatro aos 15 anos, foi a época que eu
basicamente decidi que iria fazer artes cênicas. Como eu acho que a maioria de vocês ouvi da minha família que seria muito melhor eu escolher um outro curso, porque você tem capacidade de passar em um outro curso, fazer outra coisa da vida, por que fazer artes cênicas? Essa história eu acho que é meio comum para todo mundo que resolve fazer artes cênicas. E isso se dava muito pela dificuldade que as pessoas tinham de se manter nessa profissão, né? Era muito claro, não só para minha família, mas quando eu olhava para o panorama artístico de Recife, eu já acompanhava muito teatro, eu percebia que a grande maioria das pessoas tinha dificuldade de sobreviver da profissão. A grande maioria das pessoas trabalhavam com teatro de forma amadora, olhavam o teatro como uma dupla jornada, né? E quando eu me propus fazer artes cênicas, eu me propus também a desbravar esse território que é muito inóspito, que é muito difícil, e tentar encontrar formas de sobrevivência e formas de tentar, de alguma maneira, fazer diferente e tentar, de alguma maneira, ter o teatro como o meu guia, como a minha profissão, e não necessariamente precisar fazer a dupla jornada. Pronto, eu me formei, decidi fazer bacharelado em direção teatral em Curitiba, cheguei lá, desisti, olhei e disse, nossa, não é isso que eu quero, especificamente devido à cidade, não em relação ao curso. Olhei e disse, não quero viver nesse frio, não quero fazer uma nova formação, vou voltar para Recife. E quando eu voltei para Recife, eu fui convidada para trabalhar junto com o Magilute, que é um grupo que tem uma importância muito grande na cidade, acho que boa parte de vocês deve conhecer. Fui convidado para fazer a luz do primeiro espetáculo do Magilute, que é o Corra, que estreou em 2017. Pronto. E lá dentro do Magilute, algo que era muito claro para todos os integrantes era a necessidade de transformar o grupo em profissão, em ter o grupo como única atividade, tornar aquilo ali em um grupo profissional, onde a gente pudesse viver só para o grupo, pudesse trabalhar só para o grupo, pudesse dedicar todo o seu tempo apenas para o grupo. Pronto. Como qualquer grupo, saindo da universidade, dando seus primeiros passos, teve de enfrentar uma série de dificuldades para se manter, para poder desenvolver os seus projetos. E uma coisa que era muito presente ali era que ninguém topava encarar a função de produtor. Eu acho que isso também é super recorrente nos coletivos teatrais. Todo mundo quer ser ator, todo mundo quer ser iluminador, todo mundo quer ser figurinista, todo mundo quer pintar o set, menos fazer o trabalho burocrático, o trabalho que é dito como chato, né? Talvez, por isso que eu brinquei com a ideia do signo, talvez por eles perceberem que eu era capricorniano e gosto de burocracias, gosto de formulários, gosto de planilhas, eu assumi esse cargo. Mas lá atrás, isso é por volta de 2006, 2007, uma coisa que ficava muito na minha cabeça eram questões como que caminhos o grupo podia trilhar, como é que o grupo podia se autogerir, qual era o meu papel enquanto artista, gestor, como eu poderia criar alternativas para ter um núcleo de atividade continuada, pronto. E aí, o que é que acontece? Nós passamos por uma experiência, isso foi em 2009, nós fomos a um festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, com um dos espetáculos, e lá tinha um evento chamado Norteia, que era o Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste, no qual os grupos teatrais do Nordeste eles se encontravam para compartilhar pesquisa. Lógico que nós entramos em pânico, basicamente era o primeiro festival grande que o grupo participava, um monte de menino ficou olhando um para o outro e fez, fudeu, o que é que a gente tem a compartilhar na frente desses grupos que já têm 10, 15 anos de trajetória. Pronto, chegamos lá, fizemos nosso papelão, compartilhamos o que achávamos que poderíamos compartilhar, mas eu lembro que teve uma fala que foi muito definidora para a minha trajetória. Foi uma fala do Fernando Yamamoto, que é diretor do grupo Clowns de Shakespeare do Rio Grande do Norte. Pronto. Essa fala do Fernando Yamamoto, ele procurava mostrar aspectos da produção do grupo. Enquanto todos os grupos queriam mostrar prática, exercícios de ensaio, o Fernando sentou e disse, então, os clowns é estruturado desta forma.
nós temos essa estrutura de produção, nós buscamos dinheiro desta forma, nós administramos os nossos recursos dessa forma, nós trabalhamos assim, 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 assim. Pronto. Isso para mim foi muito definidor, porque eu comecei a perceber que era possível, primeiro era possível você estruturar um grupo de tal forma que ele pudesse sobreviver por si só. Segundo, eu comecei a reconhecer nos meus pares experiências onde eu podia me amparar, onde eu podia compreender o que é que eu poderia fazer para que o Magilute pudesse se desenvolver. E aí, a partir disso, eu decidi que iria ficar atrás desses caras. Eu precisava, de alguma maneira, começar a construir relações com essas pessoas para aprender, para perceber, para poder ver essas experiências. E aí talvez tenha sido a minha primeira start para, tipo, nossa, eu preciso me conectar em rede com essas pessoas. Naquele período existia um movimento chamado Lapada, que era um movimento de grupos teatrais do Nordeste. Então, a primeira coisa foi, quero entrar nessa rede, quero encontrar essas pessoas, quero estar próximo, quero conversar, quero ouvir, quero aprender com essas pessoas. E isso teve um papel primordial para o que viria a ser o Magilute hoje, para o desenvolvimento que o grupo acabou tendo. Eu lembro também que nesse período, de acordo com a minha necessidade também de dialogar com os grupos teatrais de Recife, a gente acabou se reunindo e criou um movimento chamado GRIT, que era chamado de Grupos Reunidos de Investigação Teatral, que era composto pela Fiandeiros, era composto pelo Poste, pelo Totem. Também, semanalmente, a gente se encontrava para poder trocar ideias, enfim, para poder atuar em rede. Esse movimento, em Recife, ele teve uma importância muito grande, por exemplo, no diálogo com Fucultura. Até a criação desse movimento, não existia, por exemplo, uma linha de ação específica para pesquisa continuada. Os grupos não recebiam por pesquisa. Então, foi a partir desses encontros, desse diálogo, de documentos que foram formalizados, de diálogo com o setor público, que a gente conseguiu ativar essa linha essas linhas que hoje vocês podem ver nos editais de cultura, que são mais voltados para pesquisa, para formação e para grupos de atividade continuada. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu percebia também que construir redes não é algo muito simples, principalmente para os mais jovens, principalmente para quem está começando, né? A gente sempre vai lidar com um terreno que é muito inóspito, que as pessoas sempre vão olhar para você, e, tipo, principalmente quando você é jovem, tentando adentrar uma estrutura, uma classe artística que é bastante rígida, como a classe recifense. Eu lembro que lá no início, eu participei de um debate no Teatro Hermilo, e a gente discutia sobre a ocupação de pautas, por exemplo, para jovens grupos, tal, e eu ouvi de um artista que, tipo, quem são vocês para poder já quererem estar neste palco, né? Naquele momento, a frase parecia muito agressiva, e é agressiva até hoje. Mas também aquela frase me fez pensar, tipo, peraí, não vai ser você que vai definir se eu posso ou se eu não posso ocupar esse espaço, vai ser o meu trabalho. Então, o que a gente fez foi, tipo, pensar em alternativas que, ok, você não vai me dar esse espaço agora, você não vai me dar esse palco agora, mas que palcos são possíveis de acessar e que redes são possíveis de construir. Então, o Teatro Joaquim Cardoso, por exemplo, teve um papel fundamental na trajetória do Magilute. Todos os primeiros espetáculos eles ficaram em cartaz aí. O Corra fez muitas temporadas do Joaquim Cardoso. E essas temporadas serviram também para me alertar para uma outra rede, uma outra parceria que seria primordial na trajetória do grupo e que eu também julgo primordial para qualquer trajetória de artista, de coletivo, que é uma parceria e uma rede criada com o público. Nós éramos muito inquietos, assim, nós, a cada semana, tínhamos uma atividade sendo proposta, era espetáculo atrás de espetáculo, íamos fazer espetáculo na rua, temporada de Joaquim Cardoso, encontro, conversa,
E isso fazia com que uma rede fosse fomentada e fosse criada com um público que acabou por se constituir, por aumentar a cada ano que se passava. Eu acho que vocês vivem na cidade e vocês conseguem perceber que, por exemplo, o Magilute hoje, quando realiza um espetáculo, tipo, ele tem um público cativo, pessoas que acompanham o trabalho. Isso não é construído do dia para a noite, isso é fruto de ações contínuas, isso é fruto de percepção, de gestão, no sentido de eu preciso me relacionar com esse público, eu preciso criar uma relação direta com ele, eu preciso criar uma conexão direta com esse público. Esse público ele precisa ser o meu parceiro nessa trajetória, esse público precisa ser o meu parceiro nessa jornada. E isso era algo que também era muito claro, desde o início para mim. Outra coisa que também a gente começou a perceber é que, economicamente, seria muito difícil para o grupo se manter apenas com as temporadas na cidade. Então, o que é que nós começamos a pensar? Nós começamos a entender que seria necessário que as obras tivessem uma vida maior, que fosse para além das temporadas na cidade. Isso fez com que a gente começasse a se articular com outros coletivos de outros locais, com festivais, entender que festivais poderiam nos acolher, perfis curatoriais, perfis financeiros, para aí, a partir disso, estabelecer uma outra rede e fazer com que o grupo começasse a difundir, começasse a ser reconhecido em outros territórios. Isso não acontece da noite para o dia, isso exige um trabalho árduo, um trabalho de mapeamento, de contato, de entendimento, pronto. Mas basicamente os meus primeiros anos foi muito voltado para isso, dedicado a esta trajetória. Quando chega mais ou menos em 2012, eu começo a perceber que essas redes elas já estão bastante difundidas e começo também a sentir a necessidade de articular o sentido inverso. Eu percebia que nós circulávamos muito, contactávamos muitos grupos, muitos festivais, mas, ao mesmo tempo, pouco desses artistas, desses grupos que nós íamos contactando, eles faziam o sentido contrário, eles vinham até Recife. Pronto. Então, em 2012 é quando eu começo a nutrir desejo de realizar um festival na cidade, fosse dedicado especificamente a grupos teatrais que tivessem pesquisa de atividade continuada e que tivessem um perfil diferente dos festivais que já acontecessem na cidade. Mas como fazer um festival sem ter R$1 no bolso, né? Essa era a minha grande dificuldade. Como montar um festival que exige tantos cursos, tantos custos, que existe tantas articulações sem ter R$1 no bolso? E a alternativa para que ele acontecesse foi o estabelecimento de redes de conexões, de parcerias. O Trema nasce a partir de parcerias. O Trema não nasce tipo, quero fazer um festival, vou escrever um projeto aqui, nossa gente, reúne aqui agora, tem uns R$100 mil para fazer um festival, agora é só fazer. Não, o Trema nasce sem R$1 no bolso para poder ser feito. Mas o que é que acontece? Em 2012, existia um contexto que era muito propício para que o festival nascesse. No mesmo ano, o governo federal, na época que nós tínhamos, né, governo federal, lançou uma série de editais, um prêmio Miriam Muniz, um edital chamado Procultura, enfim. Muitos grupos no país tiveram aprovações de projetos para circulação. E aí o que é que eu fiz? Eu quero fazer um festival, de um outro lado tem grupos com desejo de poder circular o país, eu vou atrás desses grupos. Então comecei a fazer um mapeamento de coletivos que tinham circulação e que tinham Recife no roteiro e disse, nós não temos dinheiro suficiente para poder pagar um cachê para vocês virem aqui. Agora a gente pode articular hospedagem, alimentação, pautas em teatro, divulgação, comunicação, design gráfico, uma série de outras coisas. E isso inicialmente não, acho que
Porque para que uma parceria seja estabelecida, é necessário que se tenha uma via de mão dupla, né? Para eles era interessante que eles conseguiam livrar todos esses custos da planilha, ao mesmo tempo eles não chegariam numa cidade tipo, nossa, caí aqui de paraquedas em Recife, quem vem me ver? Eles chegariam tipo amparados por um festival, e para mim, tipo, para a equipe que estava desenvolvendo o Trema naquele momento, também era super interessante que isso acontecesse. Então, o Trema nasce dessa forma. Agora, eu prometi tudo isso às pessoas. Hospedagem, pauta, alimentação, tal, mas continuo sem R$ 1 no bolso. Então, como é que eu poderia resolver isso? Aí partiu para a segunda etapa, que foi estabelecer a outra rede de parcerias e as outras redes de conexões, que é tipo, preciso de hospedagens, qual entidade pode me apoiar? Vou ao Sesc Pernambuco. Sesc Pernambuco, quero fazer um festival, tenho tantos grupos, teriam como vocês me apoiarem? Consigo as hospedagens no Sesc Pernambuco. Nossa, agora eu preciso de comida. Vou lá no restaurante. Olha, tem um festival, o perfil é esse, tal, o público é esse. Pronto, consigo alimentação para todo mundo. Nossa, que instituição pode entrar como parceira aqui? Ano passado eu desenvolvi um projeto com o Itaú Cultural, um projeto chamado Rumos. E agora eles estão num processo de difusão. Eles querem desenvolver atividades pelo país. Então, eu vou falar com Rumos. Enfim, tudo isso só para poder exemplificar um pouco de como é possível a gente partir de uma ideia que inicialmente se configura como uma imensa loucura, uma imensa utopia, mas como a partir de redes, como a partir de conexões, a gente pode fazer ela acontecer. Uma coisa também que eu acho importante de falar sobre o nascimento do Trema é que essas parcerias, elas não só se dão nos âmbitos institucionais ou com os grupos. Para que ele acontecesse também, foi necessário criar uma rede de parceiros e pessoas que acreditavam nesse projeto. E são pessoas que estiveram ali, que dedicaram tempo, dedicaram trabalho. Eu cito Dora Amorim, Tiago Lira, Guilherme Luigi, Tiago Liberdade, Mariana Roso, pessoas que acreditaram no trabalho e acreditaram naquele projeto, que estiveram ali trabalhando para que ele acontecesse, sem receber nenhum financiamento. Por isso que eu também, a brincadeira inicial de tipo, saber quem vocês são, é porque é isso, eu olho para cá, eu escuto vocês e tipo, se eu estivesse em Recife, eu já poderia dizer, eu vou fazer um espetáculo e tipo, eu não tenho dinheiro para pagar a iluminadora fodona da cidade que está cobrando R$ 5.000 para montar uma luz, mas eu posso mandar aquele WhatsApp para a Juliana e dizer, Juliana, estou desenvolvendo um projeto aqui, tal, é o meu primeiro trabalho, tipo, quer entrar como parceira? Não sei. Tá vendo? São É possibilidades. isso aí, muito massa. São possibilidades de construção. Enfim, pronto. E assim tem sido construído o Trema desde sua criação. O Trema é um festival que foi realizado em 6 edições. O primeiro foi dentro desse contexto. O segundo, por exemplo, eu tinha interesse já de ampliar a grade de programação e já não existia esses editais. Então, qual foi a parceria que nós nos propomos a fazer? Nós entramos em contato com o FETEAG, com o Fábio Pascoal, que esteve aqui num dos papos produtivos, e dissemos, então, Fábio, vamos fazer o festival junto? Tipo, a gente condensa o período, a gente faz uma semana antes em Recife, vocês fazem uma semana, não lembro se foi uma semana ou se foi intercalado, enfim. Fizemos o festival juntos, construímos uma curadoria juntas. Então, eu dizia, Fábio, eu queria muito trazer o grupo Espanca, e os custos são esses, vamos dividir, quantas passagens tu consegue, quanto de cachê e tal, não sei o quê. E ele dizia, Pedro, estou querendo trazer o Lume Teatro de São Paulo com café com queijo para abertura, então vamos, o que é preciso e tal. E a gente conseguiu realizar a segunda edição do festival. Já o terceiro, a gente começou a construir uma parceria com o poder público, começou a ter o mínimo de recursos para poder pagar as coisas mínimas, mas tem algo que foi muito importante na terceira edição do Trema, que é uma parceria institucional internacional. Eu já tinha interesse de ampliar essa grade, de ampliar o olhar dos trabalhos que estavam vindo e disse, pronto, a próxima etapa agora do Trema é internacionalizar.
E quando você fala isso, ou coloca nesse papel, você faz, agora é que deu ruim mesmo, agora é que ficou mais difícil ainda. Então, como eu posso internacionalizar? Como eu poderia trazer uma obra? Fui atrás de grupos que possuem financiamento, que possuem recursos suficientes para a circulação internacional. Então, na terceira edição do Trema, um festival muito pequeno, com pouquíssimo recurso, nós já conseguimos internacionalizar e conseguimos trazer a Recife um grupo português, todo pago, todo financiado pela DG Arte, que seria um braço do Ministério da Cultura português. Isso através de construção de redes e de articulações. Pronto. Agora, ao pensar em redes, em conexões, em parcerias, o meu mestrado ele foi focado no Trema Festival. Eu procurei olhar para o festival a partir de um teórico espanhol, que é o Luis Bonet, e esse teórico ele aponta 4 pressupostos para você compreender um evento cênico. No caso específico, ele fala dos eventos cênicos na Espanha, mas eu peguei esses pressupostos para poder olhar para o tema festival. Esses 4 pressupostos são territorialidade, institucionalidade, pressupostos econômicos e projeto artístico. Na minha dissertação, eu procurei olhar esses 4 pressupostos também, muito sobre a ótica de como essas redes, como essas conexões, como essas parcerias, elas se interligam a esses pressupostos. No caso do território, por exemplo, algo que sempre foi claro para mim, com o Trema, é que eu precisava refletir sobre o território em que eu atuava. Quais eram as possibilidades de parceria possíveis dentro desse território? Quais eram as fragilidades? O que é que eu poderia construir a partir de? E não ficar apegado a tipo, não, porque em Recife as pessoas não vão ao teatro. Porque em Recife o empresariado... Então, isso para mim, tipo, é um dado. Agora, o que é que eu posso construir a partir deste dado? Que dados territoriais são apresentados e que fazem com que eu possa construir a partir de? No campo da institucionalidade, por exemplo, eu acho que não é surpresa para ninguém que existe uma fragilidade grande das instituições culturais no nosso Estado. Existe uma dificuldade grande de compreensão do governo, da prefeitura, da importância da nossa atividade. Ok, mas aí que jogo e que construção de relação eu posso estabelecer com essas instituições? Essas relações nem sempre vão ser tranquilas, suaves, elas sempre vão ter um pouco de tensionamento, porque é quase como se você cobra, você morde, mas depois você alisa, você dialoga, porque você parece que sempre tem que lembrar a essas instituições os papéis delas e a importância que elas possuem, para que a partir disso possa se estabelecer uma relação, possa se estabelecer um diálogo e se construir algo. Pronto. A partir desta relação com a institucionalidade, por exemplo, é que fez com que na 4ª edição, apenas na 4ª edição, nós começássemos a ter um apoio por parte da Prefeitura da cidade do Recife e por parte do governo do estado de Pernambuco. Um imenso apoio de R$20 mil para realizar um festival. Enfim. O terceiro pressuposto que o Bonet fala é o pressuposto econômico. Esse é o nosso calo no pé para festival, para grupo. Nós nunca vamos ter um contexto favorável para desenvolver a nossa atividade. Eu estou ficando velho, eu estou nessa há 20 anos e eu nunca olhei e iniciei um projeto dizendo esse projeto tem dinheiro e a gente vai fazer do jeito que a gente queria. Sempre a gente inicia um projeto sabendo que não tem dinheiro, sabendo que está muito distante do que a gente quer fazer, de como a gente quer fazer. No entanto, a gente precisa criar essas alternativas e as parcerias e as redes são importantíssimas para que isso possa ser concretizado de alguma maneira. E o último pressuposto que ele fala diz respeito ao projeto artístico. Eu acho que nenhuma
parceria, nenhuma rede é estabelecida quando você não tem cuidado com o seu próprio projeto artístico, quando você não elabora o seu projeto artístico. As redes mais interessantes, é difícil adjetivar, mas as redes mais interessantes, ou as redes que têm me interessado, são integradas por pessoas que têm um maior cuidado, têm uma maior dedicação ao projeto artístico, ao que se propõe a desenvolver. Por fim, para poder abrir a conversa, eu acho que já falei muito, não tem muita coisa para a gente conversar. Uma coisa que sempre ficou clara para mim é a necessidade de nós, eu acho que eu já falei aqui no meio, quando eu digo que uma parceria é uma estrutura de troca, né? Sempre ficou claro para mim a importância de valorização desses parceiros e dessas redes que são estabelecidas. Eu nunca poderia chegar num restaurante da esquina para pedir um prato de comida e não dar o maior valor a esse cara que me deu um prato de comida para um grupo se alimentar ali. O cara que está se propondo a criar uma parceria contigo, ele tá investindo no teu projeto artístico também. E esse investimento pode ser de diferente forma, pode ser através de grana, pode ser através de tempo. Eles também se dedicam de alguma forma para que o teu projeto aconteça. Às vezes uma parceria pode ser simplesmente visibilidade. Eu estava vendo The Voice Mais aqui domingo, e tinha uma cantora maravilhosa, ganhou o prêmio da música e tal, e naquelas entrevistazinhas do início tal, a repórter perguntou: o que é que você veio fazer aqui no The Voice? E a resposta dela foi visibilidade. É isso, tipo, ela tem um projeto artístico maravilhoso e tal, mas falta visibilidade. Não estou dizendo que a Globo é o melhor parceiro para poder dar isso a ela, mas, tipo, de alguma maneira é também, tipo, aquele 3 minutos ali no ar, soltando aquele vozeirão, me fez reconhecer o trabalho artístico que ela desenvolve. Então é isso. A primeira coisa que eu acho que é importante se ressaltar, já ressaltei muito, mas uma das coisas que eu faço questão de ressaltar agora ao final é: valorizem os seus parceiros, valorizem as pessoas que estão trabalhando com vocês. Percebam que tipo de parceria interessa a vocês, quem são os seus comuns. E isso é papel de produtor, primordialmente. O artista, lógico que o tempo todo ele está se encontrando, ele está dialogando, ele está construindo um terreno favorável. Mas o produtor ele tem um papel fundamental, que é tipo fazer esses mapeamentos, fazer essas relações de contato, estabelecer essas parcerias, colocar os moldes dessas parcerias, fazer cumprir essas parcerias. Isso é papel primordial de um produtor. E, por fim, também queria dizer que, tipo, não abandonem a possibilidade de construir redes, de construir parcerias, se vocês fracassarem nelas. Eu já fracassei em inúmeras parcerias. E por inúmeros motivos. Desde porque os objetivos não foram atingidos, seja porque as questões não foram claras desde no início, ainda que eu achasse, tipo, não, está muito claro, ele quer isto de mim e eu preciso isto dele. Mas, às vezes, a ausência do diálogo ou da formalização da parceria, de um documento, faz com que as coisas não funcionem. A experiência me mostra que, tipo, a construção de parceria passa muito por uma via de diálogo, de compromisso, de relação ética, para que ela possa, de fato, ser concretizada. Porque, é como eu disse, sempre existem expectativas. Existe expectativa da minha parte e o teu parceiro também tem expectativas. Então, não adianta eu aqui dizer que Juliana vai fazer a minha luz e chegar lá na reta final, eu olhar e dizer, tipo, chamei fulano aqui, tipo, valeu por ter vindo esses 2 meses, mas o outro fulano vai fazer a luz aqui porque tem mais nome ou qualquer coisa do tipo. Pronto. E também pontuar que eu vejo muito
a construção de redes, a construção de parcerias como uma alternativa para esse contexto que a gente está vivendo. Se eu já via isso há um bom tempo atrás, lá atrás, há 20 anos atrás, cada vez mais eu vejo a construção de redes, a construção de parceria como uma alternativa para esse Brasilzão que a gente tem vivido. Há um tempo atrás eu fiz um curso com uma distribuidora chamada IVA Hobart. A IVA, ela trabalha com internacionalização de espetáculos. E no curso ela pedia para que a gente chegasse e dissesse: me apresentem um projeto e me digam como vocês vão executar esse projeto. E as pessoas iam lá e diziam: eu quero fazer esta peça aqui. Ela dizia: tá, e como é que você vai fazer? Eu vou fazer essa peça com este dinheiro aqui. Tá. Ela fazia: ok. Se esse dinheiro não vir, como você vai fazer? Aí a pessoa dava uma outra resposta: ok. Se esse dinheiro não vir, como você vai fazer? Enfim, o que ela queria naquele momento é que a gente construísse, que a gente pensasse que tipo, não existe só uma via, existem diferentes vias, existem das mais diversas vias. E, principalmente nesses contextos onde não se tem dinheiro, a gente precisa se amparar nesses outros lugares. É olhar e dizer: então, minha loja, como eu divulgo? Eu não tenho o meu profissional de marketing digital fuderoso que vai me fazer várias postagens durante o dia, tal, mas como eu faço? Quem é o brother parceiro que pode chegar aqui também? Como eu posso construir uma parceria? Como eu posso construir uma rede aqui onde eu posso dar alguma coisa para ele pode me dar algum troque e a gente vai caminhar junto. Enfim, é isso. Acho que falei demais. Queria mais dialogar, ouvi-los, se tiverem questões. Se ficar muito ruim também na edição, vocês cortam, vocês apagam. Não, que é isso, imagina. A gente agradece muito pelo compartilhamento. Tenho certeza que não só eu, né, gostou muito de ouvir as suas colocações e a gente aprende bastante ouvindo também, né? Então, pessoal, quem está por aí, quer fazer alguma pergunta, vocês querem falar, querem escrever no chat? Gabi está com a mão levantada. Gabriela Holanda. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, gente, foi sem querer. Quando eu peguei. Mas tá massa, escutar. Valeu demais. Desculpa, hein? Imagina. Ainda bem que ela estava aí, né? Mas se nem tivesse. Não, imagina, você pega aqui agora. Acontece. Mas foi muito bom te escutar, Pedro. Foi até... abriu várias perspectivas e gostei muito do que tu falou agora no final, né? De você se redescobrir, assim, né? O pessoal quando pergunta, né? Se você não tiver dinheiro para isso e para aquilo, né? Isso eu vivi há pouco tempo no projeto que eu estou realizando também. E aí é bem isso, assim, porque na realidade você vai se redescobrindo, né? Muitas vezes você não tem dinheiro para tudo, né? E aí também como é que você quase começa um lugar de negociação, né? Tem várias possibilidades para além, quer dizer, não que são muitas, né? Mas a gente cavar possibilidades para além da questão de fomento, né? Que é bem também complexo e demora um tempo, né, para alcançar. Tem uma coisa que eu ia dizer, eu acabei passando em branco, mas o único festival Trema que nós tivemos dinheiro, de fato, para realizar foi em 2017. Foi quando nós conseguimos aprovar um Funcultura e nós conseguimos aprovar dinheiro com a Rouanet. Os demais festivais, tipo, todos não tivemos contextos favoráveis. E uma coisa que era muito clara para mim, assim, o festival começou a crescer, começou a ter visibilidade, começou a ter pertinência, e existia uma demanda também da classe artística, dos artistas, de ter interesse, de participar, de mostrar o trabalho e tal. E a primeira coisa que eu sempre procurei fazer era ser muito claro sobre as nossas realidades. Quer dizer, então, desejo por mais espetáculos, por mais atividades, nós temos. Agora, nós queremos que a nossa relação seja justa.
Então, eu já vi relações, por exemplo, absurdas nessa cidade, onde um festival convida um grupo, um artista para se apresentar e diz, não temos cachê, a gente pode dividir aqui meio a meio, ou 70% para você, 30% para você. Bicho, eu acho isso de um absurdo, eu acho isso de uma irresponsabilidade, porque assim, quando o artista chega para mim e faz, Pedro, eu quero participar, e eu digo, olha, eu não tenho cachê, não consegui recursos suficientes para pagar um cachê. O cara faz, não, a gente faz pela bilheteria. Eu ainda queria pegar 20, 30% do cara, tipo, principalmente quando você vai para a ponta do lápis, saca? Tipo, você vai fazer um espetáculo num espaço de 100 pessoas, com ingresso a R$10, se você lota, tem R$1.000, eu vou tirar R$300 de um artista. Foda-se, bicho. O cara tá fazendo parceria, pô. O cara tá ali, tipo, quando tudo passar, quando forem lá revisitar o histórico do festival, vai poder ver que teve 9, 10 espetáculos, tal. Vai ser bom para mim, tipo, olhar e dizer, não foi um festival michado, com pouca peça, tipo, não. Apesar das dificuldades financeiras, tiveram 9, 10 peças, tipo. E o cara está ali também investindo tempo, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se locomover, as pessoas ensaiaram para estar ali, as pessoas dedicaram tempo, não vai ser eu, tipo, ok. Então, e é clareza, assim, é diálogo sincero, olho a olho, então a realidade é essa. Também, quando não rola, tipo, não rola, tipo, infelizmente não rola, não tem um contexto favorável, tipo, enfim. É isso. Tô aberto. Como Milena bem lembrou aí no chat, Gabi, Juana, Humberto, por favor, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, porque foi uma dinâmica que o Pedro propôs no início do encontro, e aí seria massa ouvir vocês também. Oi, gente. E quem mais entrou aí que não falou, né, no início? Eu Vamos tentei lá. me apresentar aquela hora e caiu exatamente no momento que eu ia começar a falar, mas tudo certo. Eu sou Juana, tenho 18 anos, sou estudante só, a maioria aqui eu sei que trabalha, tem profissão e tal. Eu acabei de entrar na UFPE, no curso de licenciatura, como a maioria também, e tenho muito interesse, assim, nessa área de teatro e tal, e estou me descobrindo, não sei se eu quero ensinar, se eu quero atuar ainda. E aí eu vi um curso de produção e pensei, por que não, né? E aí passei esses dias aqui ouvindo, aprendi bastante coisa e pretendo reassistir os vídeos no YouTube com mais calma para anotar, para guardar essas informações. É isso. Agradecer, Pedro. Foi muito bom, muito interessante hoje. E todo mundo do Joaquim Cardoso, vocês são maravilhosos. Meu nome é Gabriela Holanda. Eu sou artista entre a dança, o teatro, a performance. Sou graduada na UFPE em artes cênicas, licenciatura, e mestre na UFBA em artes cênicas. E aí eu tenho pesquisado essas relações, né, entre dança, performance, ecologia e foto performance, enfim, vídeo performance. E estou nessas relações, né, entre dança, teatro e performance há um tempo. Fui do grupo Totem, de 2011 a 2015, e fui colega de Milena, a minha amiga aí, a gente tem trabalhado juntos também. E estou bem interessada, tenho acompanhado, né, os papos produtivos, porque trabalho também como produtora, assim, né, sou artista independente, tenho suado aí nessa questão de produção mesmo, né, porque a gente, como artista independente, tem que ralar muito aí com produção, não dá muito para a gente ficar esperando aparecer alguém para produzir. E aí já tenho produzido há um tempo, e é sempre essa relação, né? Porque de amor e ódio, assim, sendo sincera. E aí trabalho com Thiago Neves, né, que é músico e também o produtor, então a gente meio que divide, hora também converso com o Mili, e Milena chega, e a gente sai dividindo essas funções, mas tenho aprendido muito, assim, também como na área de produção, porque
inclusive, é importante para o ato, né, de ser artista, assim, porque existe um lugar prático mesmo, né, da função, assim, tanto a questão de função social, do seu trabalho como artista, né, como é que ele está conectado, né, eu acho que dá uma aterrada muito interessante, e você começa também a compreender todas essas conexões que estão para além do projeto artístico, né, tenho aprendido bastante. E aí, obrigada aí, Pedro, pela conversa hoje. Eu esqueci de fazer um corte também na minha fala, assim. Que é tipo, eu comecei falando do Magilute, já emendei com Trema, mas tipo, em 2015 tem um corte. Tipo, eu saio do Magilute e começo a me dedicar à Trema plataforma, que cuida especificamente do festival, de uma revista e de outros processos criativos também. E eu lembrei disso pela fala da Gabriela, assim, tipo, durante essa jornada junto com os meninos, esse lugar de artista, produtor, é muito cansativo. É muito cansativo. É tipo, você acordar o mais cedo possível para poder dar conta de todas as demandas de produção, mandar todos os e-mails, preencher todos os documentos, tal, para levar o documento embaixo do braço, para entrar na sala de ensaio, para poder ensaiar durante a manhã, para na hora do intervalo ir almoçar e já deixar uma coisa. É muito cansativo. É uma demanda onerosa, assim, onerosa mesmo. E maior respeito quem procura encará-la. Mais alguém para se apresentar? Ou para jogar questões. Bom, falto eu, se calhar, possivelmente aqui de Portugal. Estão-me a ouvir? Sim, Humberto. Oi. Tenho estado com o Pedro noutras funções, enfim, noutras conversas, sobretudo em termos de mediação o ano passado, e agora está a continuar com hoje. A experiência do Pedro de há alguns anos 10, 12, por aí, é parecida com a minha também nos anos 15, a partir de 15 até agora, porque também estou como organizador, colaborador na organização de um festival de teatro aqui em Santarém, em Portugal, não em Santarém do Pará. Do Pará, sim. Eu estava a ver se aparecia aqui a minha cara, mas aqui tem. Bom, já tenho uma idade mais avançada do que vocês, pelo menos por aquilo que é visível. Também trabalho ainda numa autarquia, numa Câmara Municipal, no município, e fora de horas faço teatro, ou comecei por fazer teatro, depois folclore, depois cinema, depois produção, depois, bom, uma série de coisas que fui juntando à atividade que me dava gozo fazer e ultimamente, e quero chamar aqui a atenção para isto, devido aos tempos que temos agora, ou porque passamos agora, quer no Brasil, quer no todo o mundo, em Portugal também, que é aquela preocupação que o Pedro avançou e que pode ser desencorajador para quem gosta da atividade artística, mas que pode ser um caminho, pelo menos um caminho para começar. Depois de começar, logo se verá como é que ele se faz caminhando, seja com produção autónoma da criação, que era aquilo que agora nas últimas falas o Pedro estava a referir, quer fazendo produção ou fazendo acontecer os atos culturais que cada um de nós queremos fazer sem ter dinheiro. E eu também tive essa experiência aqui em Portugal. Vocês não tiveram essa situação, mas aqui em Portugal tivemos em 2010 até 2016
a crise económica foi bastante dura, para aquilo que nós estávamos tão habituados. No caso, é possível que tenham outros mecanismos para reagir a coisas destas, mas também havia aqui em Santarém um festival que começou em 93, relacionado com as crianças e a juventude, que era de teatro, que depois, em 2015, evoluiu para poder-se fazer mesmo sem dinheiro. E então foi um bocado aquele trajeto que o Pedro também considerou, que é fazer pontes, relação, falar com várias entidades, de modo a compor o conjunto de iniciativas que queremos fazer. E agora aqui há uma situação que é de considerar. Eu quero fazer um percurso e tenho que arranjar gente, entidades, que também queiram fazer esse percurso que eu quero fazer. E neste percurso, estaria muito bem se fosse tudo rosas, se fosse tudo mar de rosas, em que estávamos em comum a fazer o percurso que ambos queríamos. Mas o problema é que o percurso que eu quero fazer na totalidade, alguma entidade ou algum apoiante, só quer fazer um terço. Ou só quer fazer um terço no início, outro só quer fazer um terço a meio e outro só quer fazer um terço no final. E como é que eu vou conseguir gerir estes interesses todos fragmentados para que eu, que quero fazer um festival ou quero fazer uma atividade cultural, a possa concretizar o mais próximo do pensamento que eu tive para executar. E, portanto, é este desafio que está configurado relativamente nas nossas vidas atuais, que, para além de haver, aí vocês chamam edital, nós aqui são candidaturas e concursos em Portugal para termos dinheiros estatais para poder ajudar a fazer algumas coisas. Mas neste caso ainda não conseguimos esse apoio estatal, mas temos conseguido apoios da autarquia e apoio de entidades privadas. Para vocês é um pouco mais banalizado esse processo da implicação e dos apoios privados na ação cultural. Aqui em Portugal não é tanto, mas conseguimos montar um festival médio com apoios do município e mais de metade dos apoios de entidades privadas. E com isso, no sentido de fazer, eu quero fazer uma exposição dentro do festival, quero fazer uma exposição. Qual é o shopping que eu arranjo para fazer a exposição? Qual é a entidade que me arranja materiais para fazer a exposição? Qual é a pessoa, tipo curador ou tipo entusiasta, criador, que faça e monte a exposição? É uma linha. Outra linha para a arte urbana, por exemplo, que é sempre uma situação relativamente mais fácil de fazer, mas também de maior visibilidade, por estar no espaço público e é para as pessoas que passam no dia na vida, dos trajetos que fazem diariamente. E aí o processo é o mesmo. Qual é o espaço que eu prevejo que deva fazer parte desta criação? Falo com a pessoa, vou tentar arranjar dinheiro, vou tentar arranjar um artista, negocio com o artista e o artista depois faz aquela criação e aquela produção para o espaço público. E é um pouco este tipo de situações que atualmente aqui em Portugal, no nosso caso, mais em termos de província do que nas grandes metrópoles, tivemos que fazer, e apoios oficiais, apoios estatais, para poder ter e oferecer também a atividade artística, ou manter a criatividade e a produção artística em sítios que normalmente não existem. E só para eu me calar, para ficarem com mais outra versão, é que neste caminho que fizemos numa cidade, depois repetimos noutras cidades.
noutras cidades vizinhas. E então temos, Santarém fica a 80 quilómetros ao norte de Lisboa e é banhada pelo Rio Tejo. O Rio Tejo divide aqui a zona de Santarém e outras zonas à esquerda do Tejo. E houve 5 municípios à esquerda do Tejo que não tinham atividade cultural nem este tipo relacionado com a oferta para crianças, que fomos às escolas, fomos aos municípios, fomos às associações culturais e montámos um conjunto de cumplicidades, redes, se quisermos, para conseguir, a partir do Festival de Santarém, também repercutir nessas outras 5 cidades também atividades culturais durante a duração do festival. Pronto, este fica mais um caso a juntar ao caso do Pedro, que são peripécias que fazem crescer cada um daqueles que, pelo lado da produção ou pelo lado da criação, encetam esta forma de trabalhar. Possivelmente, muitas vezes, é quase a única forma de trabalhar, que dá muito desgaste de produção, é certo, mas se houver capacidade para juntar um conjunto de amigos ou um conjunto de interessados no bem comum, que é o teatro, que é a atividade cultural, então pode-se dividir, um faz o marketing e a publicidade, outro faz a produção, outro faz os contactos mais institucionais, outro faz... Bom, e a coisa vai, o processo e o festival ou a ação cultural vai-se cumprindo. Não é com as facilidades que outros podem ter, mas com a resistência e com o empenho de cada um, consegue-se ir marcando o território, consegue-se ir dizendo às pessoas da nossa comunidade que é possível ter visões culturais diferentes daquelas que as grandes instituições, ou a televisão, ou os grandes teatros, ou o teatro que não vem à província, não faz. E com esta atividade de cada um, com os pequenos contributos de cada um, é possível desenvolver alguma atividade cultural. E ficava por aqui. Boa. Com esta apresentação. Obrigada. Tem questões aqui no chat, né? Tem sim. Vamos para elas. Tá? Vou dar uma olhada aqui na primeira. A primeira pergunta que apareceu foi de Milena. Ela falou assim: como chegar num possível parceiro? Que tipo de comunicação se deve estabelecer? Um projeto, um e-mail, ofício? E aí ela citou um exemplo, nos restaurantes, que contraproposta você leva? Visibilidade, as outras pessoas que irão consumir no restaurante também, enfim, exemplos de contrapartidas e de como oficializar, né, esse tipo de parceria. E depois tem mais algumas perguntas. Pronto. Eu estava ouvindo o Humberto falar, eu fiquei lembrando de uma coisa assim. Sabe bloco de carnaval? Aí no Brasil, né? Bloco de carnaval, você olha para o abadá, o que não falta é marca, né? Sim. É a padaria, é o cara do posto de gasolina, tipo, Sim, enfim. sim. Eles são um excelente exemplo das potencialidades de ir atrás de apoios e parceiros. É lógico que tipo, tem sua especificidade, depois vira um grande abadá, onde tudo é colocado no mesmo lugar, mas enfim. O cara, quando coloca na mente que vai botar o bloco na rua, ele dá um jeito de botar o bloco na rua. Mas enfim, respondendo a resposta de Milena. Então, eu acho que existem algumas etapas. Assim. A primeira etapa, eu acho, é você mapear que tipo de parceria te interessa, que tipo de parceria tem a ver com o teu projeto artístico, né? Não adianta eu, por exemplo, contactar um restaurante que não tem prática de apoiar atividades artísticas. Quer dizer, adianta. Agora a possibilidade do não é maior. Então, quando lá atrás, por exemplo, a gente foi fazer o Trema, o primeiro exercício que eu fiz foi: vou olhar para os cartazes de todas as peças que passam por aqui. Principalmente as peças que vêm de fora, que eles se animam mais, né? Então, tipo, o que é que estava no Teatro Santa Isabel? Então, eu olhava lá e fazia, Parra Xaxá, Oficina de Sabor,
Esse. Então, esse aqui é um conjunto de marcas que, de alguma maneira, possui alguém no seu setor de marketing ou seu dono que tem sensibilidade para a atividade que eu desenvolvo. Então, essas são as marcas prioritárias que eu vou ali contactar. Não adianta eu fazer um festival de teatro adulto e pedir patrocínio ao Biscoito Treloso, né? Biscoito Treloso fica para o Palhaço Chocolate e eu vou atrás de uma marca que tenha mais a ver com o meu projeto. Então, eu acho que a primeira coisa a fazer é mapear que marcas que podem ser meu parceiro, que possuem potencialidade para ser parceiro. E aí também, a partir disso, é descobrir quais são as formas de comunicação. Isso vai depender de marca para marca, de patrocinador para patrocinador. A grande maioria das vezes, eu opto por uma ligação telefônica, no mínimo, porque um e-mail é algo que chega e que se perde numa caixa de e-mail. E se perde não é só por má vontade, porque, às vezes quem responde isso é o dono do restaurante. Assim, nós, durante muito tempo, fomos parceiros do Parrachachá. E o Parrachachá, quem responde o apoio é o dono do restaurante. É um cara super sensível, não recordo o nome agora, mas é um cara super sensível para as artes, e é o cara que recebe o e-mail e diz: posso isso, não posso isso, posso isso. Normalmente, tenta-se um contato telefônico, depois formaliza-se uma proposta de parceria através de um e-mail, colocando em anexo algum material que seja tangível para que ele possa entender que projeto é esse. E aí recai uma coisa que é super interessante. A qualidade disso que vai ser apresentado é muito definidora para nutrir o desejo dessa pessoa. Se você manda um projeto ali feito no Word, um PDF feito no Word, de qualquer maneira, com foto estourando e tal, e o cara olha e faz: será que eu quero agregar a minha marca a esse tipo de ação? Agora, se tu contacta o cara e diz: conhece aqui meu site, em anexo eu tenho um projeto do festival, e o cara abre e faz: fogo, isso aqui, os caras têm cuidado no que fazem, boas fotos, mostrando que a tua ação tem público, que tem reverberação. Que é isso, o cara é empresário, artista, amantes das artes somos nós. O cara é empresário. O cara, provavelmente, ele é acostumado a saber o valor do quilo do arroz, quanto custa, quanto ele vai vender, o funcionário precisa pagar. O cara é empresário. Então, precisa ser algo que ele olhe e diga: isso aqui agrega valor à minha marca. Isso são termos que a gente evita muito discutir. A gente sempre foge, porque é quase como se a gente tivesse... Ainda existe, de alguma maneira, para muitos artistas, uma aura em torno da arte, uma aura em torno do fazer, e a preocupação de não contaminar a arte com o mercado e tal. Eu tenho uma série de pensamentos em relação a isso, mas que não seria para esse momento falar sobre isso. Mas o que a gente tem que entender é com quem a gente está dialogando. O cara vende feijão com arroz. Então, ele precisa olhar para aquele projeto e dizer: isso aqui tem pertinência para eu agregar a minha marca. Isso aqui, eu vou ter algum valor em agregar essa marca. Nas coisas mínimas, porque às vezes para um cara, um prato de feijão e arroz faz diferença no orçamento final dele. Mas quando ele resolve dar aquele prato de arroz, aquele almoço, ele está dizendo: pô, eu acho que ao colocar minha marca aqui, ao fazer minha marca ser ouvida, pode potencializar aqui o movimento da minha casa, pode... Enfim, é preciso ter claro isso, né? E para isso ter claro, é preciso entender que projeto eu estou desenvolvendo e que contrapartida eu posso oferecer a essa pessoa. Então, no caso de um festival, quando eu entro em contato, eu já entro em contato com uma proposta, a minha proposta é que você me ofereça 6 refeições, e a minha contrapartida para você é a aplicação de marca gráfica em todos os materiais gráficos que vão ter determinadas visualizações, citação em texto off antes de todos os espetáculos, enfim. Ele precisa entender o que é que eu estou propondo
para ver se interessa a ele ou não. E já emendando com a pergunta aqui da Patrícia, a partir do momento que a gente se entende, de que a gente compreende que tipo de parceria é estabelecida, é necessário que a gente formalize essa parceria. Eu já levei muito cheixo, não sei, a Patrícia talvez não vai entender essa expressão, mas eu já levei muita furada em parceria, de ter acordado coisas, de ter cumprido tudo o que eu me propus a cumprir, e da outra parte não ser cumprida. Então, chega-se um acordo, é isto, é aquilo, tal, formaliza-se tudo. Até porque você vai estar coberto, que assim, no dia a dia da produção do festival também, você pode se deparar com situações que podem até ser constrangedoras. Já aconteceu o caso, por exemplo, de chegar num restaurante e o gerente da casa não saber que um grupo iria jantar ali através de patrocínio. Quando você tem isso formalizado em documento, em e-mail, você chega, o teu produtor pede para o grupo cheirar um pouco, vai lá e diz, ó, a parceria foi firmada, está aqui, tal. E certamente as coisas vão ser resolvidas. Tem mais perguntas? Muito bom, muito bom. E aí já entrasse, né, na pergunta de Patrícia, que ela falou a respeito, né, de não haver discrepâncias e tudo mais, né, a importância de ter contratos, né, de ter as coisas bem organizadas. E aí Milena fez uma pergunta complementar a isso, né, perguntando se você fechava os contratos com essas parcerias depois que elas se estabelecem, né, meio que é isso, né? Sempre ficar revisitando o contrato para, né, lembrar a pessoa de, tal dia a gente vai lá. Esse tipo de situação também tem que rolar, né? Sim, é super importante todos os termos estarem super amarrados, documentado, para tudo. Eu vou citar um exemplo que é constrangedor quando eu narro essa história. Num dos temas festivais, nós tínhamos acertado com a Prefeitura do Recife as pautas do teatro para poderem ser utilizadas. Um dia antes de começar o festival, a Prefeitura deu um pé atrás e disse, não, agora vocês vão ter que pagar a pauta. E justamente por termos tudo documentado, é que nós tivemos a oportunidade de sentar e dizer, está aqui, esse é o acordo, a marca de vocês está estampada em todas as nossas peças gráficas, vocês são citados em todas as questões, então cumpram o que foi acordado. É só isso que a gente pede. Massa. Tem outra aqui, tem um comentário, né? Gabi Holanda comentou. Fico muito nessa dúvida como chegar em parceiros, principalmente instituições, inclusive as de arte. Às vezes a gente até encara o ato de mandar projetos e releases de espetáculos e as pessoas, né, nem se dão o trabalho de responder e tal. Muita gente aí compartilha desse sentimento da Gabi, né, também. Mas e isso aí você muito comum, assim. Isso é muito comum. Eu acho que o nosso exercício é lidar constantemente com a frustração. A frustração de não receber um retorno, a frustração de não ser respeitado. Enfim, eu, ao mesmo tempo, tipo, acho que não é motivos de desistir, assim, tipo, tem essa mesma Iva que eu citei anteriormente, do curso, ela tem uma frase que é maravilhosa, que ela sempre usa, que é não faça nada, não faça nada. Quando você contacta um restaurante e o restaurante diz, não tenho como, ok, você não tem como estabelecer essa parceria agora, mas quem sabe no futuro. Ou quando você vai ter um patrocinador e tipo, tem esse festival aqui e tal, não sei o quê, eu preciso de tão pouco, preciso desse dinheiro. Não posso, não sei o quê. Ok, não pode agora, tudo bem. E aí, na época do festival, você chega lá e faz, olha, lembra de mim? Vim aqui e tal. É uma pena não termos estabelecido parceria e tal, mas queria deixar aqui um convite para a abertura do festival, para você ir conhecer, ver como é que se estabelece o festival, tal, não sei o quê. Pronto. Aquela relação que é tipo um cara barbudo, estranho, das artes, que chegou aqui para pedir apoio, tipo, não tem interesse. O cara vai lá e faz, eu vou, não tenho nada que fazer, né? Eu vou fazer vou dar esse passeio. Vou para a peça, tem um convite, não vou pagar. Aí ele chega lá,
Aí vê a abertura do festival bombando, cheio de gente e tal. Ele olha e faz, opa, peraí, tipo, tem pessoas aqui, tem público e potencial, tipo, talvez se a minha marca estiver aqui, eu já vou olhar para esse projeto diferente. Se eu abandono essa parceria, se já no início eu faço, que escroto, velho, tá nem aí, já era, tipo, é isso, não é agora, pode não ser agora. Eu já construí coisas, tipo, que foram preciso 3, 4, 5. Para vocês terem ideia, o patrocínio que nós tivemos do Itaú, ele surge o Itaú começa a conhecer o festival, começa a perceber o que era o festival, e a primeira proposta é, olha, nós temos a reunião anual de definir quem são os nossos patrocínios. Sempre sobra um dinheiro. Manda o projeto, porque se sobrar, ok, a gente mandou o projeto. No primeiro ano, não sobrou. No segundo, sobrou. Não é 2 milhões de reais como a MIT de São Paulo ganha. Mas, tipo, faz uma diferença brutal na execução desse projeto. Se eu abandonasse aquele parceiro ali na primeira impossibilidade, não. E, tipo, desde então, tem sido um parceiro constante, respeitando as realidades, respeitando as possibilidades. Uhum. E aí, seguindo, tem outra pergunta de Milena, que ela diz assim, quando você assumiu o teatro e a produção como seu trabalho, quais foram as estratégias para ter estabilidade financeira? É uma boa pergunta, né? Trabalhar feito um condenado, colocar a família em risco. Meu Deus. Eu acho que essa pergunta ela traz uma resposta em si mesmo. O fato de assumir o teatro e a produção como trabalho dá uma modificação radical na trajetória da pessoa. Porque quando você olha para a panela e falta o feijão, e você definiu que é através do teatro e da produção que você vai trazer o feijão para casa, aí tua cabeça fica, como é que eu vou trazer o feijão? Como é que eu vou trazer o feijão? Aí eu consegui o feijão. Agora como é que eu vou trazer o arroz? Como é que eu vou trazer o arroz? Como é que eu vou trazer a carne? Os primeiros anos é foda, porque, tipo, você não tem respostas em curto prazo, tipo, mas tem um lugar de persistência, tem um lugar de dedicação, tem um lugar de trabalho, tipo, esse mapeamento é constante, assim, as coisas não chegam no nosso nível, as coisas não chegam, então, tem muito tempo que é dedicado, assim, a fazer contato, conhecer, reconhecer, tipo, juntar uma grana aqui para poder ir até determinado lugar, para ver, para ouvir, para aprender, se colocar também no lugar de aprender, de perceber quem conseguiu, como conseguiu. Mas também não tem manual, né? Senão todos de uma luta até agora. James também deixou um comentário aqui, ele falou sobre a questão da visibilidade enquanto moeda de troca, né? Que para a arte é muito complicado, é quase como ele diz aqui, né? Uma falácia assistencialista. Mas, assim, tem muito disso que ele ainda completa, né? Não torna o artista visível e só faz o mecenas economizar. Produzir neste mundo requer dinheiro. A gente sabe que vivemos numa base extremamente capitalista e, enfim, e os artistas precisam, né, de dinheiro para sobreviver, né? A gente sabe disso, que muitas vezes a gente consegue passar com o mínimo, mas eu acho que todo mundo aqui que já iniciou com arte já teve que passar por esse lugar, né, de precisar da visibilidade, porque a gente precisa muito estar indo em degraus, assim, né? Então, já passei por essas situações também. E aquelas situações também que a gente aprende lições valiosas, né? De não se submeter novamente, de ver que não adianta colocar nosso tempo, nossa saúde mental em prol de algumas coisas que não vai ter um retorno para a gente. E como é problemático a gente continuar reforçando isso, porque as pessoas, principalmente aqui em Recife, a gente sabe que não tem um mercado valorizado, né? Então, assim, as pessoas pagam pouco porque a gente aceita pouco,
né? E aí eu tenho até um exemplo para citar de uma pessoa que eu conheço que trabalha mora em São Paulo e tal. E aí para fazer um comercial, uma coisa simples, simples mesmo, assim, uma besteirinha no comercial, um close no comercial só, assim, sem fala, sem nada. E aí o mínimo que a pessoa ganha lá é 2.000, 3.000 reais. Aqui a gente não ganharia isso nem para fazer o papel principal no comercial, para fazer uma figuração, uns 100 reais, chorando 200 reais no máximo. E uma pipoca para voltar comendo. É um cachê por aqui, né? E aí fica até complicado, porque às vezes a gente se vê em situações ou aceita esse ou não tem outro. Pois. E aí a questão da sobrevivência também vai para uma questão de tipo, eu preciso desse dinheiro, e aí, assim, são muitas questões que atravessam a gente, né? Eu acho que o segredo você já falou, né? Que a gente se dedicar muito, cada vez mais estudar, pesquisar, investir mais, treinar mais na gente quanto profissionais, para a gente se valorizar, né? Para a gente ter um valor. Tem uma coisa que o James fala aqui, da visibilidade, me faz pensar em algumas coisas. A primeira é a seguinte: eu sempre desconfio de contextos onde as pessoas fazem proposta a você, onde o pagamento ou o que te dá em troco é visibilidade. Pronto. Talvez no nosso caso, enquanto artista, às vezes a gente não tenha muita coisa a oferecer para o seu parceiro para além da visibilidade, mas o sentido oposto eu acho que é complicado. Agora, também tem um lugar que eu acho que é importante do artista ter percepção na trajetória dele, que é de investimentos que ele se propõe a fazer na obra dele. Eu já participei de alguns festivais no qual, financeiramente, eu não tive nenhum lucro ou nenhum retorno, mas que eu julgava que era importante estar naquele lugar, naquele momento, com aquela obra, para que aquela obra fosse vista. Isso passa também por um lugar de investimento no teu projeto artístico. Vou citar um exemplo hipotético. Tem determinado festival, tal, não sei o quê, e eu sei que vai ter um conjunto de programadores nesse festival vendo obras. Então, será que eu não posso fazer esse investimento de ir até lá ganhando pouco, ganhando nada, para poder ser visto por pessoas que compram obras e que potencializa que esta obra possa circular em outros contextos? Isso também é uma possibilidade. O que a gente tem que entender é, tipo, para não ficar... Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito consciente e cuidadoso para não cair nas furadas, porque todo dia... O que é isso também, né? Tem esse lugar da parceria, tipo, uma pessoa encontra com outra para construir alguma coisa. Ao mesmo tempo, minha avó sempre me ensinou que todo dia sai um esperto e um tolo na rua esperando se encontrar, né? E quando se encontra, o esperto detona o tolo. Todo dia tem um esperto também utilizando o nosso desejo de se fazer ser visto, de dar vida à nossa obra, ao nosso projeto artístico, tentando se aproveitar disso. Então, eu acho que é preciso a gente ter consciência de onde a gente está entrando e que contexto está entrando. A Gabi aqui citou, por exemplo, tipo, festival, um financiamento, com muito dinheiro no bolso, pedindo para o artista fazer de graça. Isso eu olho e faço, então, isso aí eu estou fora. Agora, quando a relação é tipo, então, é direta, saca? Tipo, não tenho. Eu já fiz muito isso, ó, não tenho cachê, não tenho. Quer apresentar? Tem gente, eu já tive pessoas, tipo, eu quero estrear no Trema, tipo, olha, bicho, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu quero, eu acho que é importante para a trajetória do espetáculo estrear no festival, para o currículo do espetáculo. Ok, então a única coisa que eu posso te oferecer é a bilheteria. Pode ser? Então, pode ser. Ok, estreou, tipo, acabou o espetáculo, tá aqui, ó. Todo o dinheiro da bilheteria tá aqui na sua mão. Borderou e dinheiro da bilheteria tá aqui na sua mão. Isso é parceria. O resto
É enganar meu bobo. Sobre isso. Eu concordo muito com o que tu fala. Eu acho que a gente tem que estar, sim, atento ao que o outro vai poder dar de contrapartida para a gente, mesmo sem ter um cachê, né? E se vale a pena colocar a imagem da gente naquele lugar. Porque qual o tipo de retorno que que essa visibilidade vai ter para mim? E se pelo menos a pessoa pode oferecer algo para eu não ter que gastar para fazer aquilo, né? Uma passagem que seja, a passagem e o lanche. E agora em Recife aumentou, tá R$ 50 aí de volta para o centro da cidade de onde estou brincando. Mas a passagem aumentou, né? Então, assim, ver uma questão de visibilidade, que ofereço transporte, que ofereço a refeição, é o que eu posso. Eu digo por mim esse tipo de exemplo. Quando vem mulheres, assim, eu trabalho com dança e tal, e quando vem mulheres que eu sei que, tipo, vai ser massa para mim participar daquela experiência, eu sei que aquelas pessoas não têm condição, e eu quero fortalecer o trabalho delas, como elas querem fortalecer com, sabe? Sem pensar numa coisa tão grande que eu vou ter em troca, mas é um lugar que vale a pena eu colocar lá minha energia, é uma tipo, que vale a pena para mim ali, né? E por outro lado, só para concluir, situações em que às vezes pessoas com nomes grandes vêm oferecer ou nada, ou tipo, muito pouco para a gente trabalhar no local, sabe, que está tendo um bom dinheiro investido, né? E que outras pessoas estão ali sendo mais valorizadas do que a gente. Então, é muito, como você falou, né? Onde a gente quer colocar essa energia também e ver o que isso vai trazer de retorno para mim, né? Porque o ideal seria a gente estar recebendo sempre. Todos. Pois E é outra coisa, assim, também. Eu acho que tem um lugar também de nós, enquanto artistas, tipo, de valorização mesmo do trabalho, tipo, de ter claro o que é, assim. É aquela, você vai para a reunião bancando tipo, quando eu vou para a reunião com a galera, eu banco um festival que tá rico, tipo, agradeça por estar botando a marca aqui nesse negócio. Porque também você precisa entender, tipo, quais são os espaços que você vai disponibilizar, quais são as assinaturas, porque isso também faz parte da valorização da parceria, né? Eu não posso, por exemplo, no meu cartaz, dar o mesmo espaço para uma pessoa que paga 90% das contas do festival e para quem vai me dar a pizza do final do espetáculo, né? Então, é preciso a gente entender qual é o nosso projeto, quais são as assinaturas, aquelas coisinhas básicas de produção, tipo assinatura, patrocínio, assinatura, apoio, assinatura, parceria, para que essas marcas possam ser bem apresentadas. O que é que apoio tem direito, o que é que patrocínio tem direito, porque assim, o vídeo que eu ia mostrar para vocês é um teaser do Festival 2017. Então, ali no vídeo, eu estou falando sobre o festival, não sei o que, e eu, estrategicamente, no final, faço questão de dizer, então, é muito importante que tenha o Funcultura, que tenha o Itaú patrocinando esse festival. Com todo o respeito que eu possa ter a quem está me dando a refeição. Mas os caras estão me dando 200 mil. Então, eu preciso também valorizar quem coloca a grana ali, quem está investindo de fato naquele projeto, quem está chegando com parceria. Da mesma forma, como nós, enquanto artistas, a gente tem que olhar e dizer, então, não tem condições, essa estrutura aqui não tem condições. Porque, assim, uma coisa que é clara, assim, a gente tem muito medo de um apoiador, a gente tem muito medo de patrocinador, a gente tem muito medo de um curador, a gente tem muito medo de programador. É como se a gente sempre estivesse pedindo algo, e não. Um programador só existe porque um artista, antes de um programador existir, existe um artista. Um artista para poder programar. Antes de um patrocinador investir recursos que visibiliza a marca dele no festival teatro, é preciso que artistas, que produtores estejam executando esse festival. Então a relação ela precisa ser horizontal, ela não pode ser vertical, ela não pode ser, meu Deus, você me deu dinheiro e agora você pode chegar aqui e não sei o quê. Isso, inclusive, com instituições, né? A gente vê muitas vezes instituições que chegam e apoiam, chegam lá na abertura e faz
quero 30 ingressos. Tipo, então, não tem 30. Não tem 30 porque, assim, primeiro que o festival é feito para o público. Segundo que, o que é que rege o nosso acordo? Tem lá dizendo o quê? É 30? Eu te dou 30. É 20? Eu vou te dar 20. É lógico que também dentro dessas relações e de parcerias tal, você não vai olhar e vai dizer não abro mão, nenhum a menos, nenhum a mais. Mas é preciso também a gente sempre reachar o nosso lugar enquanto profissional, enquanto produtor. Opa, estava desligado aqui. Para a gente já ir finalizando, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para tu, aí tu pode me responder de maneira mais rápida, assim, tal. A primeira... Não, só para ver se a gente consegue ir finalizando 9, 9, 10, né? Porque aí vai ficar, já vai ficar 2 horas de encontro, né? Aí vocês cortam muita coisa. A primeira pergunta que eu queria fazer é uma curiosidade, né? Aproveitando o tema, você poderia compartilhar com a gente uma situação, assim, um maior desafio ou uma situação inusitada que já aconteceu na sua carreira de produtor cultural e trazendo aqui para o tema, né? Especificamente nessa situação de parceria, você compartilhou a história do restaurante que foi lá e o gerente quase que não deixava vocês comerem. Deve ter muitas histórias maravilhosas nesse sentido, né? Muito perrengue. Eu acho que o maior perrengue foi o festival de 2018, que aconteceu durante a greve de caminhoneiros no Brasil. Lembram da greve? A greve que parou e pronto. Eu acho que o maior perrengue que nós vivemos foi esse, porque primeiro que foi um festival que a gente não sabia o que aconteceria no dia seguinte. A gente não sabia se os artistas chegavam, porque os aviões não decolavam, porque não tinham combustível. Então a gente estava assim, tipo, confirmar para todo mundo estava tudo acontecendo, mas a gente só tinha confirmação da peça acontecer mesmo quando um artista postava uma foto assim no avião dizendo embarquei, chego, pronto. Aí chegava e fazia, pronto, como buscar essa pessoa? Não tem combustível, não tem ônibus, não tem nada. E era uma energia de que você chegava assim no aeroporto, os taxistas que trabalhavam com gás desligavam o taxímetro e faziam, vai para onde? A gente fazia, o hotel, é um hotel ali no Pina, R$100. Aí você fazia, tipo, R$100? 100. Se não quiser, vai andando, porque não tem como chegar. Eu precisava, eu morava em Piedade, né? Então eu saía de Piedade para o Recife Antigo todos os dias de bicicleta, porque eu já não tinha combustível. Mas ao mesmo tempo, foi muito legal, porque chegou um lugar de caos que a gente se olhou e fez, então, fudeu, não tem mais para onde ir. Como a gente vai fazer com que o festival aconteça? E aí, tem muito a ver com o tema, que é tipo a parceria. A gente olhou e fez, então, a gente só tem... O único lugar que a gente vai apelar são para as parcerias. Dentro desse contexto todo negativo, um dia antes, a gente conseguiu um apoio de última hora do Itaú Cultural. Recebi uma ligação e disse, Itaú, olha, surgiu um dinheiro, a gente quer patrocinar. Ok. Refaz todo o material gráfico, aplica marca, aplica marca, aplica marca, aplica marca. Ok, tínhamos dinheiro e tínhamos um festival para acontecer, mas precisávamos do público. Aí vem a relação de parceria, que a gente definiu no dia que, quando fomos informados sobre o apoio, foi, postamos na internet, pessoal, todas as pessoas que compraram ingresso para os espetáculos pernambucanos vão ter o dinheiro devolvido, e a partir de agora, todos os espetáculos serão com entrada gratuita. Nós oferecemos a programação do festival gratuitamente. Nós chegamos para todos os artistas que estavam participando do festival pela bilheteria e dissemos, agora nós temos dinheiro, vocês receberão um cachê. Então, nós ativamos a nossa parceria com Deu uma travadinha aí. Vamos ver se Pedro volta. Tô travado? Tô te ouvindo, voltou. Tá. Então, aquele tava normal, Cláudio. Foi? Então acho que foi. Tá. Ai, meu Deus, então foi a minha internet. Nós consolidamos a nossa parceria com o público. Sim. Então, todas as sessões foram esgotadas.
Nós não tivemos problema com o público, mesmo naquele contexto. O dinheiro que a pessoa ia... As pessoas chegavam de bicicleta, chegavam andando. O dinheiro que ia pagar de ingresso conseguia pegar uns Ubers. Nós consolidamos a parceria com os artistas que estavam ali, já dentro daquele contexto, que não tínhamos dinheiro, ia fazer bilheteria, as pessoas começaram a receber. Pronto, eu acho que esse para mim é um caso emblemático, assim, que eu guardo para sempre, porque também no final foi bonito, assim, ver o festival acontecendo e ver as pessoas, tipo, naquele contexto, porque era um cenário de guerra, as pessoas não iam para a rua, e as pessoas saindo para poder acompanhar um festival de teatro. Eu me lembro dessa greve e realmente, né, só pelo relato a gente já vê que desafio, hein, minha gente? Então, vamos para a próxima pergunta. E aí eu gostaria de saber de você, se você sentia vontade para responder, como é ser um produtor brasileiro aí em Portugal? As pessoas têm algum tipo de, né, de preconceito, enfim, de subestimar, de levar para um lugar de estereótipos? Ou é bem tranquilo por aí? Não, tem sido muito tranquilo. Eu tô aqui temporariamente, porque estou fazendo meu doutoramento. Permaneço com residência em Recife, permaneço com o Trema em Recife. Nós temos uma edição para executar que não pôde ser executada agora em 2020 devido à pandemia, mas eu tenho sido muito acolhido nesse país, tenho sido muito acolhido mesmo. Acho que existe uma disponibilidade por parte da classe, por parte das pessoas, para os artistas brasileiros, existe um interesse pelo que andamos pensando, pelo que andamos nutrindo. Semana passada saiu uma matéria imensa no Jornal Público aqui, falando só sobre brasileiros, sobre as questões que os brasileiros têm trazido para esse contexto português. Eu não tenho realmente... Também estou dentro de um contexto muito favorável, né? Eu cheguei aqui já com a possibilidade de compartilhar trabalho com o grupo e continuar a dar desenvolvimento à minha atividade de programador. Então, não tenho absolutamente nada a falar, só elogios. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo por aí, que continue dando. E aí, outra pergunta que eu gostaria de fazer qual, assim, como é a se posicionar politicamente, né? Porque a gente trabalha com arte e a arte, ela é política, independente de como a gente vai se posicionar, né? Ou de como vai abordar isso no que a gente está se propondo a fazer. E aí o Trema é um festival com uma visibilidade muito grande aqui no Brasil e muitas críticas, né? Muitas coisas ali envolvidas. E aí como é se posicionar politicamente, né? Porque a gente sabe que pode ter riscos, pode ter censuras, pode ter patrocinadores que não queiram, enfim, arte, e aí falar um pouquinho disso. Eu não sei como seria não se posicionar. A gente nasceu... nós nascemos dessa forma, tipo, o festival foi construído dessa forma, foi consolidado dessa forma e tem atuado dessa forma. Como você bem disse, é lógico que em alguns momentos nós pagamos o preço. O exemplo claro é a ausência de realização do festival em 2019, né? Que não deixa, tipo, foi algo que me marcou muito, assim, que me atravessou muito, mas também não deixou de ser um posicionamento político, né? Olhar e dizer, então, desta forma que vocês querem, com esse tipo de parceria que vocês querem se propor, nós não vamos fazer. Porque não tem mais como a gente estar fazendo dessa forma, fazendo dessa forma, fazendo dessa forma, fazendo dessa forma. Porque, assim, nós temos uma equipe muito reduzida de produção, são pessoas que acreditam no projeto, que se disponibilizam a estar no projeto, ganhando muito abaixo do que deveriam ganhar, mas acreditam no projeto e acham que tem pertinência e querem estar ali. E também essa relação sempre foi muito clara. Pronto. Voltando ao exemplo de 2018, essas pessoas iriam trabalhar, tipo, então, com ajuda de custo, para ter um transporte, não sei o quê. Quando chegou o Itaú, essas pessoas receberam o que deveriam receber. Porque a relação sempre foi muito clara e sempre foi muito objetiva. Em 2019,
a gente percebia que o contexto não de parcerias e de trocas não eram favoráveis, a gente precisava se posicionar politicamente. Existia, inclusive, uma espécie de perseguição velada por nós termos programado o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, no ano anterior, que é o espetáculo que traz toda essa discussão no Brasil. E, de repente, todos esses contextos se tornaram desfavoráveis. Isso fez com que o festival fosse atingido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como olhar e dizer, tipo, então vamos amaciar e vamos fazer de outra forma para ver se agrada mais. O festival é isso, a identidade do festival é isso, tipo, a pertinência dele é essa, assim como tem uma série de outros festivais que usam outras identidades e tem outras escolhas estéticas, mas não tem como ser diferente. Quando eu entro num teatro para poder olhar um espetáculo e dizer, isso aqui tem a ver com Trema, eu entro sob esse olhar, não é sobre outro, não é tipo, eu não pago ingresso para ver stand-up, saca? Tipo, eu não vou ver stand-up comedy para poder programar no Trema, eu vou ver obras que tipo, precisam rasgar, para dizer, é isso que a gente quer, não teria como ser diferente. Sim, muito bom isso, a gente vê os artistas, né, se colocando e continuando propagando as mensagens que acreditam, né? Porque senão as coisas vão se perdendo, a identidade vai se perdendo, como você bem colocou. Outra Ganhar coisa que eu dinheiro a gente observei... não vai, né? Então, que a gente faça pelo menos o que nos dá prazer, né? Pois é, porque também se a gente for ficar numa coisa fake, falsa, né, não se sustenta, né? Não vai fazer bem para o público e nem para a gente. Milena comentou, eu acho que isso casa com projeto, deixa eu ler aqui, eita, saiu o chat. O projeto artístico que ele falou no começo, né? Sim, Que ele disse que se você não tem um projeto artístico claro, você não vai conseguir parceria, você não vai conseguir apoio, você não vai conseguir nada. O projeto artístico do Trema é esse, e é assim que ele se sustenta, né? E às vezes ele paga o preço, e às vezes ele ganha com isso, porque ele é consistente e coerente no que se propõe. Justamente. E é um compromisso que eu tenho de parceria também com o público. Eu ficaria muito decepcionado de pessoas saírem de casa, investirem tempo, dinheiro, para ver uma coisa que o Trema está programando e saíssem lá dizendo, ué, o que é que está acontecendo aqui? Porque, tipo... É verdade. É verdade. Outra coisa que eu observei no site do Trema é que vocês escreveram assim, que sempre pensam assim, o acesso às ações de vocês, né, com valores baixos nos ingressos e tudo mais. Você citou exemplos aí onde todos os ingressos foram gratuitos. A gente observa que tem muito desse comprometimento em ser justo, né, para com o público. Para além dessas ações dos ingressos de valores baixos ou gratuitos, há algumas ações assim que o festival às vezes pense para trazer um público mais vulnerável para dentro da programação. Eu penso isso porque particularmente é uma inquietação minha e de pessoas aqui do grupo também, lá do Teatro Joaquim Cardoso, de como é que essas pessoas chegam, né? Pessoas da periferia, moradores de comunidade, como levar essas pessoas ao teatro, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, que a gente sempre vem passando e que eu observo muito, posso falar por aqui, né? Que eu não tive experiências fora de Recife e nem fora do Brasil, mas de observar que o público é sempre as mesmas pessoas, né? Quando a gente não vê, são ou estudantes da universidade ou pessoas que a gente vê um padrão ali, né? Na fila do teatro, esperando para entrar. Uhum. Quando a gente vê pessoas que são pobres, que são de periferia, geralmente são pessoas do curso que vão acompanhada de amigos ou algo do tipo. Mas e aí, o Festival Trema já pensou nessa questão? Já teve alguma ação nesse sentido? Como é para vocês? Então, eu acho que isso é uma questão que atravessa o universo artístico, né? Como a gente pode deixar de ser burguês e como a gente pode dialogar com outros públicos. Nós temos tentado construir isso diante de todas as dificuldades
que passam por equipe, que passam por capacidade de articulação. Acho que a resolução para isso não é necessariamente ingresso, o valor de ingresso, ser gratuito ou não ser gratuito. Eu cito, por exemplo, a questão do gratuito, que fazia parte daquele contexto todo, apesar de eu nutrir muito o desejo de que o Trema fosse todo gratuito, tipo, bastava você dizer, eu quero, chego lá, tal. Mas eu acho que as coisas também têm valor, e é preciso também se pensar sobre o valor que as coisas têm. Mas a gente tem pensado muito sobre construir ferramentas de mediação, ferramentas de aproximação, desde das últimas edições, né? Todas as nossas atividades formativas são gratuitas, debates, palestras, cursos. Nós temos realizado sessões dedicadas a escolas públicas, seguidas de mediação. O que eu julgo que ainda é muito pouco. Eu julgo realmente que é muito pouco. Nesse projeto que a gente tem aprovado, por exemplo, para realizar o festival desse ano, existe toda uma estruturação em torno da mediação cultural, que passa desde visita de arte educadores a escolas públicas para desenvolver trabalhos prévios, para depois os alunos irem assistir o espetáculo, depois um novo encontro, estruturação também financeira para que isso aconteça, porque muitas vezes a gente tem um espetáculo, mas tipo, não consegue um ônibus para levar uma comunidade para assistir, para poder levar uma escola para assistir. Existe também a nossa necessidade de descentralizar as ações, que a gente percebe que muito da programação fica muito aí na ilha do Recife Antigo, tipo, você vai para o Apolo, Santa Isabel, Hermilo, fica ali. A gente já iniciou isso em 2018, foi fazer atividades em Camaragibe, levou curso para Camaragibe, levou espetáculo para Camaragibe, mas é algo que a gente está muito atento e que deseja se aprofundar. O que para a gente é inadmissível, e também já criei muita inimizade por isso, são preços exorbitantes de bilhetes para poder se acessar a obra. Eu acho um absurdo, assim. Você tem um projeto que utiliza recurso público, que tem dinheiro para poder se constituir, e tipo, quando você vê um bilhete do ingresso, R$30, R$20, tipo, eu sempre fiz críticas muito diretas, mesmo sendo amigo pessoal da equipe de produção, do programador, sempre fiz críticas muito diretas, por exemplo, ao Festival de Teatro Curitiba, que é um festival que faz uso da Lei Rouanet, de uma lei de recurso público, e que os bilhetes são na faixa de R$60. Eu acho isso de um absurdo tremendo, assim. Então, a gente precisa pensar políticas de ingresso, precisa pensar políticas de acesso, precisa pensar também políticas de mediação, Sim. Porque também o fato de ser gratuito não faz com que as pessoas se sintam disponíveis e à vontade de entrar naquela caixa institucionalizada chamada teatro, onde pessoas cabeças vão para ver arte. Eu acho muito interessante e muito inspirador ver você falar sobre essas formas de ação, né? Eu acredito muito que é por aí, não é só sobre ingressos, é sobre levar essas pessoas para o teatro, tirar essas pessoas da comunidade e levar elas, e aí, como você falou, né? Ter ações e, assim, precisa acontecer uma mediação. Espero que mais pessoas pensem como você, não só o Trema, outros festivais daqui de Recife, do Brasil inteiro, a própria Universidade Federal também, que tem suas falhas em muitas dessas ações, e é importante eu, quanto estudante, também me pronunciar, né, de coisas que eu observo, e, assim, que cada vez mais isso possa acontecer, né, realmente, eu acho que o segredo é esse, é levar para os bairros, porque as pessoas precisam fazer aula na comunidade, levar coisas para as praças, para as associações, que a gente possa se fortalecer dessa ideia e nos próximos anos, um dia se encaminhar para isso, né? Mas tem que começar a agir, né? Inclusive, esse projeto de mediação que nós queremos colocar em prática é em parceria com a universidade. É poder trazer alunos para poder fazer esse processo de mediação com novos públicos. Isso está tudo lá escrito.
Se Deus quiser, quando o Covid passar, a gente coloca isso em prática. Vai acontecer, vai acontecer. Gosto dessa área também. Ai, Inclusive, e faltou só citar que o Joaquim Cardoso foi um importante parceiro nosso no festival de 2018, quando nós decidimos levar para Recife Michael K. com o espetáculo DNA de Dan, que é uma obra, a obra da bolha, que ele foi preso, que ele foi censurado e tal. Eu liguei para muitas instituições de Recife, museus, e todos tiraram da reta, porque tinham medo do que da obra, e o lugar que nos acolheu, em parceria, foi o Teatro Joaquim Cardoso. Então, está marcado também na nossa trajetória isso. olha aí, muito bom isso. E é uma perguntinha bem geralzona, só faltam 3 para a gente realmente finalizar. Acho que está chegando bem direito o nosso horário, né? A gente começou 7h10, e aí a gente está finalizando no horário. Como foi que você já falou um pouco disso, né? Mas como foi trabalhar com produção cultural na pandemia, ano passado, 2020, quando começou tudo aquilo, né? E aí, como foi? Foi muito complicado, acho que para todo mundo, né? Olha, eu enfrentei a pandemia quando já estava aqui. Então, aqui, o tempo o tempo que os espaços ficaram fechados, de fato, foi consideravelmente pequeno em relação ao Brasil, por exemplo. Então, o que nós fizemos foi migrar as atividades que nós tínhamos no nosso calendário para o ambiente virtual. Eu trabalho basicamente num centro de residências artísticas. Então, as residências, eu criei uma modalidade chamada Residências em Residências, no qual os artistas recebiam para poder criar obras a partir das suas residências e depois compartilhavam publicamente isto. Nós criamos um ciclo de mediação, criamos um ciclo de crítica, e nós acabamos migrando para o ambiente virtual, mas isso durou 3 meses, eu acho, depois já podemos reabrir e voltar às atividades. Agora estamos fechados novamente, estamos em confinamento. Certo. Por aqui no Brasil, né, as notícias não são muito boas. Eu sei de tudo. Mas a gente segue sobrevivendo, né? Você, assim, uma pergunta para aqui, para o nosso público, anotem aí, pessoal. Vamos ver o que o Pedro vai responder. Se você conhece algum curso, a gente sempre pergunta isso para os nossos convidados, que se você conhece algum curso de produção cultural, se você conhece alguém que oferta esse curso ou que está acontecendo, se não, tudo bem também, né? As coisas estão começando agora, esse ano, né? Então vão surgir coisas por aí. Olha, eu confesso que não. Eu sei de um curso de produção cultural que vai acontecer aqui em Portugal, mas eu acho que não é bem pelo contexto. Mas no Brasil... E é aí presencial, né? Então, no caso... Presencial. No caso, só uma passagenzinha de avião tá quase a mesma coisa do ônibus, que aumentou aqui. Exato. A diferença é que agora está sem poder entrar, inclusive. Nem adianta. Se tiver essa passagem, não entra. Está tudo fechado, Estado. Deu ruim. Ai, Brasil. Mas isso era um projeto futuro que né? Eu queria muito, não é bem um curso, mas tipo, eu queria muito construir algum espaço que fosse como esse, para dialogar com jovens artistas, falar um monte de besteira, tipo, dar um monte de dica errada, mas também proporcionar escuta, tipo, ouvir os anseios, os lamentos, todos, chorar junto, tomar uma taça de vinho, conversar, porque eu sinto que tipo, essa jornada que eu tive que fazer quando estava lá atrás, quando era um pouquinho mais novo, foi muito solitária, assim, foi muito de tipo, por aqui, né? Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais generoso e se propor esses diálogos. Sim. A gente tem aqui, né, nossos próprios produtivos, os outros encontros estão salvos no YouTube. O canal é Extensão e Cultura UFPE, tá? Já aproveitando para finalizar, eu só tenho mais uma perguntinha, mas eu vou segurar aqui a audiência para o público que estiver nos assistindo no YouTube.
Não fechei esse vídeo agora. Se a eu pessoa chegou até aqui, ela vai até o fim. Pode ficar tranquila, até viu? o final. Gostaria muito de agradecer a participação de Pedro, agradecer a todo mundo que assistiu Papos Produtivos hoje. Esse projeto foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com o Centro Cultural Benfica. Nós, dentro do Centro Cultural Benfica, tem o Teatro Joaquim Cardoso, e aí a coordenadora do Teatro Joaquim Cardoso, Milena Marques, junto com nós, estagiários, produzimos essa série de encontros que começou no passado, em 2020. A gente tem 4 encontros anteriores a esse é o 5º. Vocês podem assistir todos nessa playlist do YouTube, quem estiver vendo por YouTube, e vocês que estão aqui, confere lá no Instagram da gente, tá? @teatrojcardoso, que vai estar o link lá na bio do canal do YouTube, tá bom? E aí é quase uma iniciação, né? Uma iniciação à produção cultural aqui. E aí a gente fica atento e vai estar divulgando sempre que aparecerem cursos online ou presenciais. E para finalizar, eu só queria que você deixasse aí uma palavra, uma frase, uma dica rápida para as pessoas que querem começar a fazer produção cultural ou que estão começando a fazer produção cultural, né? Algo que toque você, até mesmo um conselho, algo que você queira compartilhar com a gente. Depois de 2 horas falando, vai, desista. Não. Eu não sei. Um conselho depois do vinho, hein? Hã? Um conselho de meia-noite em Portugal, no frio, depois do vinho. Pô, eu não sei, eu não sou muito bom para dar conselho, mas assim, uma coisa que eu já citei assim, que eu acho que seria importante falar tipo, procurem mais o Joaquim Cardoso. Isso. Não, mas tipo, eu digo isso porque tipo, momentos lindos assim da minha trajetória, do que eu construí, foi dentro desse teatro. Assim, quando eu olho lá para trás, a primeira peça do Magilute, Corra, fez temporada aí. Depois a peça que levou o Magilute tipo, para o Brasil, que é Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, fez temporadas aí. Eu aprendi a fazer luz nesse teatro, pegando refletor, descendo, montando luz e tal. Eu acho um teatro que é super aconchegante, que tem um potencial enorme, e tem essa relação forte com a universidade, enfim. Não à toa está agora, nesse momento, fazendo esse tipo, enquanto todos os outros estão fechados, formalizados, e tipo, estamos em pandemia, tipo, vocês procuraram se reinventar e propor alternativas e propor diálogo, propor conversa. Então, eu queria, não sei, tipo, se a pessoa chegou até aqui, eu acho que ela já gosta muito de Joaquim Cardoso. Mas, jovens artistas, peguem esse palco, porque aí tem muita coisa para gerar espaço. É muito legal esse espaço. Isso não é conselho, não sei. Muito obrigada. Não, foi ótimo, né? Então, pessoas aí, alunos da universidade, alunas da universidade, vamos propor coisas, né? Por enquanto, nossas ações, aproveitando esse espaço, né? Estão daquele jeito, né? De forma remota ainda, a gente está com esse projeto, a gente vai trazer novidades aí em breve, a respeito do teatro, tá? Da programação do teatro. Então, fiquem atentos, sigam a gente nas redes sociais. E, assim, a gente está sempre tentando, né? Trazer coisas, trazer eventos, para que os estudantes da universidade possam participar. Então, vamos pegar a dica aí de Pedro e a gente tenta, fazer, né, do teatro nossa experiência também, né? É isso. É um local de experiência e de aprendizado, né? Querendo ou não. Mas alguém quer fazer alguma colocação, alguma contribuição? Já agradeço a todo mundo, desejo a todos uma boa noite e muito obrigada, Pedro, mais uma vez, pela troca de hoje, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? O pessoal tá dormindo já. O povo, ó, minha gente, Milena, obrigada, coração, obrigada pela participação. Tá todo mundo interagindo aqui no chat e agradecendo. Então, vou encerrar aqui a reunião, tá, pessoal? Boa noite a todos, boa noite, Pedro, e muito obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.